Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sinara Lopes, nutricionista, falando mais uma vez sobre diabetes e nutrição. O assunto de hoje é o índice glicêmico. Eu vou listar alguns fatores que influenciam o índice glicêmico dos alimentos e que você deve considerar na hora de prescrever uma alimentação saudável para o seu paciente com diabetes. Nós podemos categorizar os alimentos segundo o seu índice glicêmico. Essa classificação ocorre de acordo com o efeito do teor de carboidratos dos alimentos sobre a glicemia. A classificação é a seguinte: alimentos com baixo índice glicêmico são aqueles que apresentam esse índice menor do que 55. O médio índice glicêmico corresponde àqueles alimentos com índice entre 56 e 69 e o alto índice glicêmico àqueles alimentos com índice maior do que 70. Apesar dessa classificação, o índice glicêmico não é uma constante e muitos fatores podem influenciar a resposta glicêmica a determinado alimento. Hoje eu quero falar sobre alguns desses fatores. Por exemplo, o primeiro fator é o local onde o alimento é cultivado e o tipo de solo, que podem influenciar muito o índice glicêmico. O mesmo alimento cultivado em um determinado país apresenta muitas vezes índice glicêmico diferente daquele cultivado em outro país, em um país diferente. O segundo fator é a integridade física do alimento. Esse fator influencia muito, pois o revestimento fibroso de alguns alimentos, como os feijões, as sementes e as paredes das células vegetais, agem como uma barreira física, retardando o acesso das enzimas digestivas ao amido contido no interior dos alimentos. O terceiro fator é a proporção entre os tipos de carboidratos dos alimentos, a quantidade de amilose ou amilopectina, que varia de alimento para alimento. Isso também interfere. Quanto maior o teor de amilose, maior a dificuldade de gelatinização do amido e o ritmo da digestão daquele alimento fica mais lento, o que vai aumentar mais lentamente a glicemia. Quanto maior o teor de amilose, menor o índice glicêmico do alimento. O outro fator que interfere muito no índice glicêmico é o teor de fibras e de macronutrientes que compõem os alimentos. Lembrando que quanto mais fibras, lipídios e proteínas, menor será o índice glicêmico daquele alimento. Um quinto fator é o nível de maturação das frutas, por exemplo. O grau de maturação afeta o índice glicêmico, porque quanto mais maduras as frutas, mais o amido é transformado em açúcar, elevando o índice glicêmico desse alimento. O sexto fator é o tempo de cocção, que também interfere. Quanto mais cozido o alimento, mais alto o seu índice glicêmico. E embora não seja um fator especificamente, eu trago como sétimo que, embora não mudem o índice glicêmico em si, são vários fatores individuais que também podem determinar a resposta glicêmica a um alimento específico ou a uma refeição. Por exemplo, a sensibilidade à insulina de cada indivíduo, a capacidade funcional das células beta do pâncreas, a motilidade gastrointestinal, o nível de atividade física que aquela pessoa consegue efetuar. Então, tudo isso influencia a resposta glicêmica. Por isso que nós devemos sempre individualizar as condutas com os nossos pacientes. Cada um vai ter uma resposta diferente, dependendo do alimento que consome e do estado metabólico em que se encontra. Lembrando ainda que o índice glicêmico ele não é definido pelas diretrizes em diabetes como um padrão ouro de tratamento dietético. Ele é uma opção de tratamento, é algo que a gente deve utilizar como coadjuvante, mas não como escolha prioritária para nortear a dieta do paciente. Então, podemos sim utilizar o índice glicêmico, para melhor distribuir as refeições dos nossos pacientes, mas não como uma opção de primeira escolha, ok? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, dêem um like e a gente se vê na próxima.